Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a verdade que liberta, levando até você a palavra do Senhor através desses rádios. Que Deus abençoe a todos os ouvintes que a partir de agora vai nos ouvir, ouvir a palavra do Senhor, Nós estamos aqui exclusivamente para pregar a palavra de Deus, não palavra de homem, nem de ninguém, senão do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor, ela liberta o homem. A palavra do Senhor, ela te dá todo o entendimento e te dá o poder de você, através desta palavra, você se libertar. E olha que quando a gente fala em libertar, a gente está falando de uma coisa difícil, Não é como você... É uma coisa natural, assim, que você possa compreender e você possa agir fisicamente ou intelectualmente. Não, nós estamos falando de uma coisa, do mistério, No mundo espiritual. Então você se defender do mal, das trevas, do poder do diabo. Então é uma coisa bem difícil, tem que buscar no Senhor. Então, entenda que Deus, Ele é bom. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem da parte do Senhor. Ele quer que todo homem se salve. Isso aí é real, a Bíblia afirma e a gente sabe disso. Mas existe um adversário. É um que se levantou contra Deus, que é o diabo, que ele quer enganar você. Então esse aí é que é o perigo. Porque ele vem com engano, ele vem tapeando, ele vem de maneira trocando as coisas. Aquilo que é verdade, ele diz que é mentira. E aquilo que é mentira, ele usa como verdade. Então Jesus, ele falou muito a respeito disso aí, que você vê no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, diz que Jesus é a luz que alumia todo homem que vem a este mundo. Ele é a luz. O que é luz, quando usa esse termo nesse sentido? É que esclarece, é que mostra. Como diz o salmista no Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, exatamente faz eu enxergar agora, no meu caminhar hoje, agora, momentaneamente, no momento, no presente que é, e no futuro. Então, você consegue ver, não é ver as pedras, os tocos, os buracos, as cobras, não é ver o mundo espiritual, é ver a situação que você se encontra espiritualmente, que é o principal. Depois vem para o natural, que é o mais fácil, isso aí. Até qualquer homem enxerga os tocos, as coisas, ainda que seja cego dos olhos mesmo, mas tem quem leve ele e se desvia dos tocos, as coisas. Agora, estamos falando de uma coisa invisível que o diabo ofusca, ele tira o entendimento, como diz Isaías, no seu livro, e Jesus comentou sobre isso e também o apóstolo Paulo em Romanos, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens. Tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve, tendo coração não compreende. Ou seja, tem a mente, mas não compreende o que é certo. Você entende as coisas torcidas, de maneira que o certo é errado e o errado é certo. Então, o príncipe deste mundo, o que é isso aí? O diabo é o rei desse mundo.
que tem poder também no mundo das trevas. Quando você não busca em Deus, você não tem poder nenhum para vencer ele. Então, quando você busca em Deus, aí você tem o poder de Deus, que é essa luz, essa visão que traz um entendimento para você compreender e se desviar do mal, das arapucas, né? Da astúcia cilada do inimigo contra você, contra principalmente a tua alma. Então isso é muito sério. E entenda, quando Jesus ele usou uma palavra dizendo aos discípulos, aos apóstolos ali que estavam com ele, no momento que aconteceu de um homem trazer o filho dele endemoniado para eles expulsar o demônio, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí ele levou até Jesus e pediu ajuda e disse que os discípulos não tinham expulsado o demônio. E Jesus expulsou o demônio. E depois, os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor. Disseram por quê que não tinham conseguido expulsar o demônio. Ele disse, essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Compreenda, tem que ser obediente a Deus, buscar no Senhor, jejuando, orando, obedecendo a sua palavra, para ter o poder de Deus, para lutar contra o diabo. No nome do Senhor você expulsa os demônios, cura os enfermos. Né? Isso é uma promessa do Senhor e está de pé para qualquer pessoa que quer. Então entenda também, entenda que tem um mundo das trevas, os demônios, o diabo. E ele tem lá seu reino, que ele é para enganar os homens, para esconder Deus dos homens. Esconder Deus no sentido fazer com que você não enxergue ao Senhor, não enxergue a luz, não tenha luz para enxergar o que é certo. O que é da parte de Deus, o que te salva. Então ele ofusca isso e te amarra, te engana, te conduz pelo um caminho de treva, um caminho que você não consegue ver o que é certo. E assim ele vai te mantendo prisioneiro. Então compreenda que isso existe a normalidade, no sentido, aquilo que é normal, que o homem já nasce condenado, no sentido do pecado adâmico, que o diabo, ele enganou Eva e Adão, e com isso eles pecaram contra Deus, se afastaram de Deus. Para se aproximar tem que ter essa obediência, que eu estou falando aqui. Né? Então nós já nascemos filho de homem, não tem nada a ver, criatura de Deus só, mas não filho de Deus. E nós precisamos nos tornar filhos, nos aproximar do Senhor, nos ligar ao Senhor. Então existe essa normalidade do homem nascer normal, no sentido já condenado, afastado de Deus, que precisa se ligar a Deus. Mas quanto mais você busca em Deus, mais você tem Deus. Sabe aquela coisa de você quiser fazer muita farinha de mandioca, você tem que plantar um roçado bem grande, né? Fazer uma roça grande, plantar muita mandioca. E assim você tem mandioca para fazer muita farinha. Mas se você quiser pouca farinha, você tem um roçado menor, é pouca mandioca. E você pode até nem ter mandioca para fazer farinha. Então é o caso de Deus. Você quer Deus, se defender com o poder de Deus, se livrar do mal, então você busca nele. Se buscar pouco, tem pouco. Se não buscar nada, não tem nada.
Se buscar pouco, tem pouco. Se buscar mais um pouco, tem mais um pouco. Se buscar muito, tem muito. Armas, né? As armaduras do Senhor para lutar contra o mal. E, da mesma forma, aquele homem que é normal, ele está enganado. Se morrer, vai para o inferno. Se ele não buscar salvação em Deus, ele não se salvará. Mas aí ele está normal, vivendo uma vida normal. Se ele quiser ser usado pelo diabo, ele tem que buscar no diabo. Ele tem que buscar nos demônios. Então, para onde você for, tem que buscar. Então entenda que quanto mais você busca na parte maligna, mais poder maligno você tem, mais manipulação da parte do inimigo, mais astúcia, malícia da parte maligna tem em você. Para enganar os outros, para matar os outros, matar espiritualmente e até mesmo físico, né? Dependendo. Então veja que é assim. O salário do pecado é a morte. Então, quanto mais você busca no inimigo, mais cego tu fica. E mais poder tem de manipular, de tapear, de mentir, de enganar. O pai da mentira é o diabo. Aí Jesus, ele falando, pregando, ele disse que a condenação é esta, que a luz veio a este mundo e Deus amaram mais, os homens, né, amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, que ele prefere ficar no engano do que na verdade. É isso aí. Então, aí ele diz que aquele que vive na verdade, ele vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. O que é isso? Aquele que quer Deus, aquele que quer salvação, aquele que quer se aproximar do Senhor, ele vem, ele fala a verdade. Ele sim se revela, ele confessa os pecados, ou seja, colocou luz naquilo que faz vergonha, naquilo que é errado. Ele diz a verdade, ele confessa, ele se arrepende de ter feito, para que seja perdoado. Aí vem luz para aquilo que estava escondido, aquilo que foi feito às escondidas, porque é errado. Então, quem anda na verdade vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Mas aquele que anda na mentira, ele se oculta, porque as suas obras são feitas nas trevas. Então ele esconde. E Jesus, dizendo ao judeu que acreditava nele, falando, disse que eles acreditavam no diabo, no pai deles, que era o diabo. Porque eles acreditavam na mentira. Ele disse porque o diabo é mentiroso e não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é dele, é próprio dele, porque ele é o pai da mentira. Então veja que todo homem que mente, que ama a mentira, que ele se interessa pelo mentiroso, ele concorda com o mentiroso, com aquele que está mentindo, ele é do diabo. Ele está com o pai da mentira, que é o diabo. E não tem como existir verdade nele. Foi ele que criou a mentira. E Deus é verdade. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. Por isso, muitas vezes, não nos interessa, porque é uma coisa real.
E a realidade, a verdade, ela sempre demonstra aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Não tem manipulação, não tem maquiagem. E aí se torna meio desinteressante, né? Ou seja, não desperta interesse, porque é uma coisa verdadeira que essa realidade ela não está maquiada, né? Porque não existe assim um poder de convencer uma coisa enganando, tapeando. A mentira não, ela traz uma maquiagem, traz uma manipulação, ela traz a mentira, vem sempre coberta de engano. O engano, ele, para qualquer coisa para te enganar, tem que ter alguma coisa que te interesse, né? Desperta o interesse. Então, a mentira ela vai te trazer, ou seja, palavra, ou seja, visão, de maneira que te engane, né? Para deixar mais claro isso, para você entender o que eu quero dizer, é você que vai pescar. Então, para você enganar o peixe, que existe um anzol que vai entrar na boca dele e vai prender ele, você vai trazer ele para fora, tu tem que encobrir esse anzol. Você tem que colocar uma coisa que desperte o interesse do peixe. Então, esconde a arma, esconde a arapuca, o engano, esconde o veneno, esconde aquilo que vai matar o peixe e mostra aquilo que ele desperta interesse nele. Então, que é a isca, né? Então, assim é a mentira. Ela vem com a aparência de verdade, de coisa que vai te ajudar, vai te tirar do sufoco. Né? Quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que não é de se admirar, porque Satanás se revela como anjo de luz. Então, Satanás, ele engana as pessoas, é só despertando o interesse daquilo que ele se interessa, que ele gosta, que ele quer, que ele se interessa, né? Que ele verdadeiramente corre em cima, ele se abraça. Então, quando você vê a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele diz exatamente isso. Que nós somos tentados quando atraídos, engodados pela sua própria concupiscência. Ou seja, a concupiscência é um desejo que eu tenho. O inimigo da minha alma, o diabo, os demônios, o mal, ele vai despertar isso, ele vai colocar uma isca, né, daquilo que eu gosto, daquilo que a gente gosta. Então, o meu desejo, ele vai ser incitado, ele vai ser incentivado a participar daquilo lá. É aonde está o anzol, é aonde está a isca, o veneno que vai matar minha alma. Então, nós somos tentados quando atraídos. Então, é primeiro atraído, você corre em cima da isca, e depois aí você é tentado. Então, aí, essa concupiscência, que é esse desejo consumado, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. No versículo 15 ele fala. Então, é assim. Entenda que você tem que fugir dessa maquiagem da mentira, né? Porque a verdade, ela traz um resultado
depois. A realidade sempre desperta um desânimo, ou seja, traz à tona um desânimo. Porque quando você vai... Vamos falar aqui uma coisa para você entender o que eu quero dizer. Se você vai construir uma casa, aí você pode fazer o projeto que fizer, os cálculos, ali o orçamento, nunca vai dar aquele valor. Vai dar muito mais. Vai dar muito mais trabalho do que o que você está pensando. Se fosse logo, tivesse logo ali a realidade da coisa, você até desistiria. Mas como você está pensando de um jeito ali, que vai ser daquela forma, você começa a fazer, depois já está no meio ali, aí toca para frente e acaba fazendo. Mas não vem logo uma realidade. Porque se vir a realidade da coisa, a dificuldade todinha, traz ali um certo desânimo. Então, sempre a verdade, ela traz esse desânimo. Porque você vê tudo. É luz, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Você vê agora e vê depois. Então, aí traz esse desânimo. Aí um versículo que eu sempre falo também, quando a gente fala sobre isso, dessa realidade de Deus, que Ele mostra para depois não dizer que está pior, que Deus não engana ninguém, não tem como. Ele é fiel. Se nós formos fiel, Ele continua sendo fiel conosco. Se nós for infiel, Ele continua sendo fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele é fidelidade, Ele é verdade. Então, e aí o versículo que eu falo é Hebreus 12, 11, né, que diz que a correção no presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Então, a correção, que é aquilo que está corrigindo um erro, quando fala correção é porque tem alguma coisa errada que vai corrigir. Então a correção na nossa vida da parte de Deus, ela traz um desânimo, uma tristeza. Não traz um gozo, mas traz uma tristeza, porque está corrigindo você. Você está pensando que está certo, você está pensando que vai dar certo o negócio. Você está sendo enganado pelo mal, pela maquiagem maligna, uma astúcia do diabo. Então vem a realidade, Deus mostrando o que é real, falando e mostrando, que é a correção, te corrigindo. Então traz uma tristeza. Então por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala disso. A correção no presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos por ela. Ou seja, quando eu, pela fé, por isso que Deus, você só serve a Deus com fé. Porque Ele te mostra a realidade, você desanima no sentido humano, sentido físico ali. Você desanima, mas você acredita que Deus está falando a verdade. Você acredita que vai dar certo porque é Deus que está falando. Então, a correção que você aceita porque pela fé, pela crença, por acreditar no Senhor. Então, a visão, você tira a visão do natural, daquilo que é lubriado pelo homem, ou seja, satânico, seja o que for, você tira essa visão e coloca em Deus, coloca na luz da Bíblia, da palavra de Deus. Então você vê ao longe, que é exatamente luz para o caminho. Você não vê somente no presente ali, no momento,
mas você enxerga a vitória depois dali. Então é por isso que aí você acaba fazendo, se produz um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos por ela. Ou seja, se eu aceitar essa correção, eu vou andar nessa correção, fazendo o que Deus falou, me corrigiu, e assim depois eu vou enxergar que eu fiz o certo. Depois vai dar tudo certo, porque quem disse foi o Senhor. Então a coisa dar certo não é a visão humana, não é como você está pensando que está dando certo. É como Deus diz que é certo. Então é por isso que precisamos sair do engano da mentira. Então aqui é 2 Tessalonicenses, aqui capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala exatamente da eficácia de Satanás, do anticristo que vem. Que isso está, como diz o apóstolo João na sua carta universal, ele diz que está, desde um princípio existe anticristo. Está entre nós, agora não está com a eficácia total como vem o anticristo, que é como os homens de Deus. Existiu antes de Jesus e depois de Jesus. Existiu homens de Deus, são discípulos do próprio Deus, né? Que faz a vontade do Senhor ali, que é usado pelo Senhor, prega a sua palavra e tudo. Os profetas e tudo. E veio o próprio Cristo em carne, com todo o poder de Deus. Todos os dons da parte do Senhor. Então assim também tem os anticristos, né? Existiu desde o começo do mundo aí. E que são os discípulos do diabo mesmo, que permite ser usado pelo inimigo, fazendo o mal e enganando e sendo enganado, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, os homens do mal que enganam e são enganados, que são anticristo, né? Mas vem aquele com toda a eficácia de Satanás, que é esse aqui que Paulo fala, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9. Ele diz assim: assim cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Então veja que esse aqui vem dessa forma. Ele vem com toda eficácia. Agora existem os seus adeptos, tem os seus discípulos, né? Toda a vida existiu e hoje não é diferente. Então, continua existindo. Quanto mais esse povo busca na macumba, nas coisas do inimigo, na obediência à orientação de demônios, mais poder ele tem de manipular, de enganar, com malícia, né? Com tapiação, de maneira que a pessoa fica lubriada, né? E a pessoa fica enganada. Então, por isso, volta a dizer o que Isaías disse: o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens. Porque, para quê? Tendo olho, não vê. Então ele vê só o que é natural, né? Mas ele não consegue ver o mundo espiritual. Tendo ouvido, não ouve. Tendo coração, que é a mente, né? Não compreende. Para que não seja curado. Então é aqui que nós
Estamos falando, né, pessoas que permitem ser lubriado, enganado pelo maligno. Então, como é que você vai descobrir? É você se arrependendo, você se humilhando. Então, Jesus, quando ele diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é exatamente isso aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem comete pecado é servo do pecado. É escravo, está amarrado, está preso. Ele está dominado. Então, ele não tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve. Ou seja, ele não entende as palavras e ele não consegue enxergar. Ele não compreende as palavras que entram no seu ouvido. Ele entende de forma torcida. Então, a sua mente está bloqueada, endurecida, e ele não consegue ver o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que está para ajudar ele. Sabe aquela coisa do médico querer ajudar e o paciente não querer? Aquela coisa do médico querer aplicar a injeção para o homem ficar bom e o homem não aceita? É exatamente isso. Então Jesus disse, se chama médico para os doentes. É aquele que compreende, aquele que aceita, aquele que confessa que está doente, que tem precisão, necessidade de Deus para que seja. Então, é preciso que aceite o jugo do Senhor, o conselho, que eu acabei de falar, a correção. Então, você corre para a palavra, você se submete ao Senhor, a um tratamento do próprio Deus. Não se chama médico para os sãos. O sã não procura médico. Aquele que pensa que não está doente, ele vai no médico fazer o quê? Ainda que esteja. O que se acha doente, procura o médico. Então, do mesmo jeito, é com Deus. Você procura Deus se acha que é pecador. Se acha que está errado. E aí Deus te esclarece. Você se aproxima dele e ele te esclarecerá. Exatamente, a luz entra em você. E você coloca luz no erro. E o erro desaparece. Você coloca a verdade na mentira. A mentira some de você. Então isso se chama realidade. Você cai na real. Então não vai, aí não entra. Por que Jesus ele falou uma palavra? Para você não colocar mais nada de obstáculo, mais alguma coisa que venha superar isso que ele falou. Que é aquele que não aborrecer ou rejeitar, pode ser qualquer termo, usar qualquer palavra nesse sentido. Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmã, irmãos, e a si mesmo, e não tomar sua cruz, e não seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele colocou no extremo, para que você não venha com, mas é porque é meu amigo, é porque, é meu fã, ou não é fã, pode ser fã também, mas é meu ídolo. Não entra nada nisso aqui. Não entra nem pai, nem mãe, nem você, nem a sua vontade, a sua própria vontade. Mas tem que ser a de Deus. É por isso que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a palavra me domina. Sou dominado pela palavra. Eu não faço minha vontade, nem muito menos do meu pai, da minha mãe, dos irmãos, de ninguém. Mas eu faço a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, humanamente falando, ele dizendo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então veja que é isso aí, eu acho. A pessoa tem que rejeitar, não é? Porque eu gosto daquele outro, é meu ídolo, é não sei o quê. Não, vamos para a razão. O que a Bíblia me diz? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer que eu faça para que Ele possa me ajudar, não é ajudar Ele. Não, ninguém ajuda Deus. Você busca a tua vida que está nele. Então Deus pode te defender se você está correndo para o lado do mal? Deus pode te esclarecer se tu está correndo para o lado das trevas? Não, como? Não tem como. Então você tem um livre-arbítrio para correr para as trevas ou para a luz. Então Deus te dá essa liberdade. Né? Todo mundo tem isso aí. Tem a liberdade, tem o livre-arbítrio. Então ele apenas te esclarece se você quiser. É aquela coisa, você tem um livre-arbítrio para ir no médico ou não ir. Você pode correr para o mato. Está doente, corre para dentro do mato. Morre lá. Dentro do mato doente, porque lá não tem remédio. Então, do mesmo jeito, é com Deus. Você pode se achar necessitado de Deus para se livrar do pecado, se livrar da mentira, conseguir ver o que é certo e o que é errado, entender que em Deus você vai ter esse entendimento. Aí você corre para Ele. Quanto mais você se chega a Ele, mais visão tu tem. Mais entendimento você tem. Mais vida, mais próximo da vida você está. Mais alimentado. Então ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, exatamente o meu conselho, a minha correção, o meu remédio. Né? Então, tomai sobre vós o meu jugo. Aprende de mim, aprendei. De mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, encontra descanso só se vocês passar por esse processo. Entenda aí que ele está dizendo, né, para você tomar o jugo. Aí, quando você... Ele ensina a maneira de você tomar esse jugo. O que é isso? Você receber a palavra dele, o conselho dele, como? Aprendendo com ele que ele é manso e humilde de coração. Quem é mentiroso, quem vive nas trevas, quem vive sem entendimento, quem vive oprimido pelo diabo, dominado pelos demônios, pela mentira, ele é orgulhoso, ele é prepotente. Ele é exibido, ele gosta de aparecer, ele é soberbo, ele é vaidoso. E Deus não pode se aproximar dele, porque o Senhor é simples, humilde e manso. Então, o prepotente jamais se aproxima de Deus. Agora, sim do diabo, né? E o diabo é que ele é prepotente. Ele é tudo isso que eu falei aí. Então, ele é contra a simplicidade de Deus. Né? A humildade do Senhor. Então, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você encontra descanso para a alma. E ele ainda diz ainda, acrescentando mais um pouco, isso aí está em Mateus capítulo 11, e o versículo 20, 28, 29, 30, que ele diz, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aonde a gente pensa, fica enganado, manipulado pelo mentiroso, achando que você vai encontrar descanso para a alma, você vai achar mais leve,
aquilo que está sendo oferecido, porque você pensa que você está sendo enganado. Quando bate em cima da tua espinha, da tua costa, você vai ver o peso do pecado, que o salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que ele diz, o meu fardo, meu jugo é suave, ou seja, não vai pesar no teu pescoço. Não vai doer. E o fardo é leve, o que eu vou cobrar de ti vai ser com leveza, vai ser com calma, né? Vai ser com amor. O diabo vai ter pena de alguém? Quando ele coloca a algema em você, dependendo da grossura da corrente, ele vai te batendo. Quando ele vê que você não pode se soltar, ele vai batendo em você, ele vai te envergonhando. Ele vai te tornando, envergonhando mesmo, vai espremendo a tua alma. E você não pode fazer nada. E ele sempre demonstra, assim, através dessas pessoas que vivem nesse processo, em público é uma coisa, mas na cama é outra coisa, no quarto, na sua vida particular, privada, é um sofrimento, é uma angústia, porque o diabo ele angustia a alma das pessoas. E para a alma não tem tarja preta, né? Para a alma não tem remédio. Para a alma só Jesus. Aí pode ter certeza. Então encontra descanso aquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que amansa e se humilha, reconhece. Então veja esse versículo aqui que eu li, né, do diabo, né, que é o anticristo. Quando começa aqui, eu li o versículo 9, mas o versículo 7, que diz aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Ponto e vírgula. Parar um pouquinho aqui, depois eu vou para a parte B do versículo. Mas olha o que diz aqui. Porque o mistério da injustiça opera. É um mistério, está falando de uma coisa que é espiritual, que você não enxerga pelo natural. Aprendi na escola, aprendi com o vizinho. Meu intelecto, eu sou inteligente, eu aprendi isso aí, estudei isso aí. Eu tenho poder, meu dinheiro fez isso aí. Não! Não, o homem natural não consegue. É mistério. O mistério da injustiça opera. Está entendendo, irmão? Da injustiça, não é da justiça. Então está operando, esse mistério está operando. O mal, o mundo espiritual, a parte maligna, está operando. Aí ele diz, prosseguindo aqui, porque já o mistério da injustiça opera, aí prossegue o mesmo versículo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um que resiste essa injustiça? Resiste. Dá de entender o que a gente está falando aqui? Resiste à injustiça. Esse mistério no mundo espiritual, nessa parte espiritual, nessa parte dos demônios, só há um que resiste. A igreja. Não, estou falando igreja, irmão. Quando a gente fala essa palavra igreja, abrange casa, prédio, com gente que está dentro dos prédios. Não estou falando disso, não. Estou falando de crente. De pessoa que acredita no Senhor, que eu acabei de dizer, que ele não faz nem a sua própria vontade, e nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém, mas se sujeita à palavra do Senhor. Esse é o crente. Então ele não está vendo
associação, partido, nem amigo, nem papai, nem mamãe. Está vendo a palavra, o que Deus está dizendo, o que é justo e o que é injusto. Então é isso aí. Então isso aqui, é esse ponto bem aqui. Então ele resiste o mistério da injustiça com o mistério de Deus, com o mistério do bem, da justiça, ele resiste à injustiça. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, eu vou dizer o 16 para chegar no 17, porque não tem muito sentido se eu não falar, mas eu quero falar no 17, mas eu tenho que falar no 16 para você entender. Então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Já começa dizendo aqui que tem tanta gente que se envergonha aí de Cristo, se agarra com o diabo, irmão, se agarra com o mistério da injustiça. Então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê, não é entender, irmão. É de que crê. Não é que é aquele que se animou. Não, é aquele que acredita. Primeiramente o judeu, depois o grego. O que ele está dizendo isso aí? É qualquer pessoa. Não é só para os judeus, na época ele falou. Mas é para os gregos e é para qualquer um. Todo aquele que crê. É poder de Deus para todo aquele que crê. Aí ele diz no 17, que é exatamente o que eu quero falar. Por ele, o que é por ele? Pelo Evangelho. Ele está dizendo do Evangelho, ele está falando que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, depois o grego. E ele diz: por ele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, porque o justo viverá da fé. Então, nele se descobre a justiça de Deus, no Evangelho. Então, entenda que é só esse que resiste. Com a justiça de Deus resiste o mistério da injustiça, até que do meio seja tirado. Mas o que é isso? O arrebatamento da igreja. Dos crentes, eu estou falando de crente, não vai pensar em denominação, em prédio, que a gente chama de igreja. Olha a igreja ali, não é pedaço de pau, não, que vai subir, não. E não é os que estão dentro daquela casa lá, também não. É os crentes que estão no meio daqueles lá. Que pode ser você, se você quiser. E você pode estar no meio daquela congregação, aquele multidão de gente dentro daquela casa, que o pessoal chama de igreja. E você, Jesus vir, e você ficar lá. Mas você pode ir se quiser. Você pode ser um dos que acredita. É poder de Deus para todo aquele que crê. Então você pode ser um desses que resiste. O mistério da injustiça, que já opera. Né? Até que do meio seja tirado. Aí o diabo toma conta de tudo aí. Vai para lá. Mas aí vem a grande tribulação, né? É isso aí que Paulo está dizendo. Agora, aí veja aqui. Vou ler, repetir de novo o versículo 7. 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Já expliquei. Versículo 8. E então será revelado o iníquo. Aí aparece o diabo. Aí é revelado. Aí já saiu a igreja? Já subiu? Agora é com ele. Aí a grande tribulação, aí é pancada, menino. Tu quer ficar?
Só é tu ficar do lado da injustiça. Aí tu fica com o diabo aí. Agora, tu quer sair, irmão? Ser tirado do meio, combate a injustiça. É isso aí. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aí depois vem o Senhor, depois de arrebatar a igreja, ele aniquila, vence o diabo. Está aqui dizendo, está bem claro. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, resplendor de glória, de justiça. Versículo 9, que é o que eu li, né? A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. É todo o poder, irmão. Engana mesmo, se você não buscar em Deus, Jesus, me mostra aí, eu não quero, só porque me deram um empregozinho, me prometeram, eu não quero ficar nesse bolo não, dessa mentira aí, concordando, amando a mentira, sendo do lado do erro, da injustiça, eu não quero não. Pronto, aí Deus vai te mostrar tudinho, vai te defender. Você vai conseguir emprego do lado da justiça também, não é obrigado a você ficar do lado da injustiça. Agora é claro que aí entra naquele versículo lá que eu falei, a correção no presente não parece ser de gozo. Então você tem que resistir primeiro, para depois vir um fruto pacífico de justiça. Se você se exercitar nessa perseverança na fé, perseverança na verdade, perseverança na crença, na palavra, na fé em Deus. De fé em fé, o justo viverá da fé. Então, você é justificado pela fé. Romanos 5, né, primeiro. Você não foi justificado pela fé? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo lá no versículo 1, capítulo 5 de Romanos, né? Carta aos Romanos. Então, versículo 10 aqui, irmão. Aqui vem todo o poder de eficácia, né, de Satanás, poder de prodígio de mentira. Versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, para aqueles que se perdem, que não querem salvação, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então deu de entender aqui? Não quiseram amar a verdade para não se salvar. Ficaram com a mentira mesmo. Vou repetir, versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então ele vem enganando essas pessoas, tirando a salvação de todo aquele que acredita, né? Nele, na mentira, no engano. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para creiam a mentira. Ou seja, você fica, Deus permite a permissão, porque você não quer a verdade. Se você quiser, você tem ela. É para todos. Mas quando você não quer, ele permite. Deus permite você ficar enganado para acreditar no erro e na mentira, e não entender o que é verdade. Então, vou ler de novo o versículo. Vou ler o 9, o 10 e o 11 para você entender melhor aqui.
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer naquilo que é errado, daquilo que é contra Deus, daquilo que é pecado, daquilo que é favorável ao pecado. Quando fala em iniquidade é exatamente isso, uma coisa que é favorável ao pecado, aquilo que é a favor, aquilo que concorda, aquilo que quer, aquilo que ama, aquilo que é disponível. Está disponível. Não, eu sou disponível, quero pecar. É isso aí. Você está todo entregue. Então veja, irmão, preste atenção. O processo que estamos passando. Né? Você precisa abrir o olho. Será que eu não estou errado? Será que eu não estou pegando o caminho do erro e me afastando de Deus, em vez de eu me aproximar daquele que quer salvar minha alma, que quer me dar o etídoto, que sara a minha alma? Eu não estou correndo, coiciando ele, dando coice e me afastando dele? O único que pode me salvar? Será que eu não estou me afastando da justiça e me aproximando da injustiça? Comece a pensar nisso aí. E eu vou parar por aqui porque acabou o nosso tempo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, eu te peço, não só por mim, mas por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir o olho, o ouvido, para ver e para entender as palavras e para compreender no seu coração, no sentido de dar lugar a tua palavra, a dar lugar ao teu poder, às tuas armaduras. Meu Deus, ajuda essas pessoas, meu Deus, a compreender o que é certo e o que é errado. Entender o que é isso aí, para que eles possam, meu Deus, se abraçar com o certo, se abraçar com a verdade, com a luz, com aquilo que traz salvação, com o remédio que vai salvar, que vai sarar a sua alma. Ajuda, abençoa, fortalece, dá poder a cada um deles para se livrar do mal, para lutar no mundo espiritual pela sua própria alma. As armaduras, a espada do Espírito, que é a tua palavra, é o escudo, o capacete da salvação, que entra na mente, que guarda a mente do homem, com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com o entendimento do Evangelho, e a espada do Espírito que defende com palavra certa, correta, a doutrina do Senhor, é a espada que nos protege. Meu Deus, ajuda, arma essas pessoas com a tua palavra, que essa espada poderosa que vai desfazendo as heresias, aquilo que vem da parte maligna para tapear, para enganar o homem. Ajuda, abençoa, cuida, fortalece a cada um. Ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.